Mesmo com todas as coisas que precisaram ser feitas na semana, desculpem o atraso nesse segundo vídeo, mas tá aqui. Chegamos então à segunda pessoa das nossos 20 nomes, das nossas 20 personalidades que definiram a música cristã. A pessoa que nós vamos comentar hoje é mulher, freira, medievalista, uma presença enorme no pensamento medieval, um grande símbolo da Baixa Idade Média, que ficava na região da Alemanha, tá? A Hildegard de Bingen. A Hildegard de Bingen, ela era uma freira que vinha da nobreza e ela então traz para o elemento da música e de várias outras coisas um resultado, assim, um salto de qualidade que temos a herança até hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre ela e para que esse vídeo não se alongue tanto, já que é muita informação e muita coisa legal. Antes disso, nós temos apoiadores que têm sido maravilhosos. Obrigado a você que é o nosso apoiador. Obrigado a você que acredita nesse projeto. É muito trabalho, muita pesquisa e realmente eu agradeço de coração a confiança que vocês têm. Você que quiser ser nosso apoiador, entre em contato com a gente pelo Instagram, pelo WhatsApp, para que a gente possa ainda ter mais tempo para fazer mais material. Nós queremos ser bênção na vida das pessoas e ajudar muita gente a ter conhecimento, tá? Que temos muito aqui mesmo na internet. O problema é que ele fica perdido no mar de dificuldades, tá? De ideias, fake news e todas essas coisas. Nós queremos trabalhar o conhecimento. Então, obrigado por ser um apoiador. Siga aí e vamos aprender um pouco mais. Então vamos para a nossa biografada. A Hildegard de Bingen, ela nasce na Alemanha em 1098, mesma época ali do Bernardo de Claraval, mesma época dos primeiros cantos registrados do trovadorismo português, e ela morre em 1179, com 81 anos. Então ela tem uma vida extremamente prolífica, ela estuda muito e ela passa muito tempo servindo a igreja nesse sentido. Ela tem a primeira visão dela, ela é uma mística medieval, então ela conta ter a primeira visão dela aos 3 anos de idade. Ela conta para a família não entende bem, e ela resolve então ter um cuidado a trabalhar essas visões, essas que não são visões extáticas, depois eu já vou comentar sobre isso, tá? Mas o que ela chama de anomalias sensoriais, são elementos dentro do sensório dela. Então, ela, aos 9 anos, ela toma votos e, estranhamente para nossa cabeça moderna, ela não considera que esses votos sejam algo ruim, porque dá a ela tempo de estudar, que era a coisa que ela mais gostava. Ela era polímata, para os meus alunos que estão aqui que ficam loucos com polímatas. E aqueles que não sabem, um polímata é uma pessoa que conseguia andar por várias áreas do conhecimento. José Guilherme Merchior, você tem Swedenborg, você tem Da Vinci, o mais conhecido de todos os polímatas aqui na nossa área mais para o lado do ocidente. E a Hildegard de Bingen, ela era polímata, ela era compositora, ela era poetisa, ela escreveu sobre ervas, ela desenhou os mosteiros que ela ajudou a construir, ela escreveu sobre música, ela fez composições, ela fez poesias, ela fez títulos morais, ela escreveu uma enorme quantidade de cartas para papas, reis e prelados. Ela trabalhou com a física, com a botânica e até mesmo com a linguística. Ela criou uma língua pessoal chamada língua ignota, para que houvesse uma comunicação mais particular entre ela e as outras freiras. Então dá para perceber assim, um enorme cabedal, né? Um repertório de coisas que ela fez. E isso é muito interessante para nós. Ela então ela escreveu uma sinfonia da revelação da harmonia celeste, com 77 poemas. Ela escreveu um livro de virtudes chamado Orto Virtum, que trabalhava com a ideia da alma, uma coisa bem alto, a alma caminhando entre o vício e a virtude, como chegaria ao céu. Ela escreveu sobre as obras divinas, ela escreveu sobre a física, que é a física e a ciência. Nisso ela se torna, considerada por alguns, a primeira sexóloga da história. Ela escreve sobre o orgasmo feminino, sobre a necessidade física da relação sexual e do orgasmo. Ela escreve sobre o corpo feminino.
E ela faz um livro bastante importante no desenvolvimento da medicina chamada Causa et Curae, que significa causa e cura, ou seja, como pode lidar com cada uma dessas coisas. E nesse processo, né, das ervas e tudo. Bem, o ministério, agora indo para a parte mais ministerial dela, ela funda dois monastérios, o monastério de Hubberg, em 1150, e o monastério de Eibingen, que é em 1165, da onde ela se torna famosa. Ela vira magistra, que ela vira mestra, alguns colocam que ela foi abadesa. Há uma certa dificuldade com isso. Ela era magistra, ela era mestra. E depois ela se torna considerada pelo Papa João Paulo II e por Bento XVI como é que é, doutora da igreja. Ela passa a ser parte das doutoras da igreja. Ela era beneditina, o que deu a ela uma possibilidade enorme de conhecimento, porque os beneditinos estavam entre os maiores tradutores. E ela então chega no mosteiro beneditino, participa da parte do anexo das mulheres e tem acesso às traduções, uma vez que ela tinha pouco conhecimento, pouquíssimo de grego e quase nada de árabe, dessas coisas. Então, mas ela tinha um bom conhecimento de latim, embora fosse um latim mais popular. Então ela passa a ter um número enorme de livros de cosmologia e estudos da natureza no seu ambiente de claustro, né? E depois eu nem sei, nem podemos mais dizer claustro. Ela começa a participar da vida pública de forma muito eficiente. Ela se torna conhecida como Sibila do Reno, ou seja, como a profetisa do Vale do Reno, lá na Alemanha. E falando sobre as suas visões, por que são interessantes e por que tem a ver com os estudos dela? Porque ela não entrava em transe, não eram visões extáticas. Elas começam a trabalhar com dores de cabeça. Os liberais vão começar a dizer que era a questão da enxaqueca, que ela tinha visões, ela tinha variações da percepção, e ela tem 16 visões dessa ao longo da vida, que ela chamava de experiências sensoriais. Em outras palavras, por que isso é importante? Porque você percebe que nem no elemento místico ela consegue separar a presença do corpo com a presença do espírito. Ela não se torna uma platonista, ela se torna o que eles chamam de aristotélica avant la lettre, uma aristotélica antes de qualquer pensamento, até mesmo do São Tomás São Tomás de Aquino, desculpem, de trazer Aristóteles para a fé cristã. Ela não entende essa separação que tanto mal causou à igreja entre o corpo e o espírito. O corpo é a porta, o portal do espírito. E isso será importante para entender a música dela. Então ela é a 10ª filha e acaba sendo o dízimo, né, entre os filhos lá. Mais ou menos aos 50 anos, ela tem uma visão, e essa visão diz para ela se tornar uma pregadora pública. E ela então faz turnês de pregação, tentando ganhar o coração dos nobres, o coração dos papas, o coração dos bispos e até mesmo o coração de um certo grupo da nobreza europeia. Não era uma turnê tão popular como a gente imagina hoje. Ela tinha uma questão elitista. Ela entendia que se ela convertesse a elite, a alta classe, a nobreza, ela conseguiria automaticamente reverter um processo social. A influência que essa mulher pode ter hoje, vamos pensar sobre a influência dela. Ela foi uma... Cara, é meio complicado falar isso, pela questão de que, claro, como todas as pessoas da época, e isso é importante para a visão dela da mulher, a doutrina mariana nela era muito forte, mas ao mesmo tempo ela era uma proto-reformadora, no sentido de que ela criticava de modo muito veemente, de modo muito forte, os abusos e erros da igreja. Ela era extremamente crítica a erros com relação ao que a igreja estava fazendo. Outra coisa que ela entende, a presença da mulher na vida da igreja. Ela luta para que o mosteiro, ou o anexo dela, se torne um mosteiro em separado, e consegue fazer 2 mosteiros para mulheres. Ela tem outra coisa também importante, ela tem uma visão atuante do clero. O clero precisa estar agindo, precisa estar preocupado pastoralmente com seu povo, ao mesmo tempo que o trabalho de chamar a atenção dos governantes, ao mesmo tempo se preocupar com a fome, se preocupar com as doenças do povo.
Uma visão religiosa da vida humana também é extremamente importante isso nas influências dela. Ela não entende simplesmente o ministério como uma vida em separado, como um claustro eterno, ou até o final da vida fechada sem falar com ninguém. Se não há influência, se não há uma inserção daquele sacerdote no meio do povo, não adianta os votos. Dois pontos que eu quero chamar a atenção para a gente com relação à influência dela é que a influência dela é muito forte dentro dessa questão de que o misticismo dela não é um platonismo, de certa forma. Não é uma separação do corpo. Alguns contam que as reuniões de cantos, ela permitia que as mulheres usassem a roupa chique da nobreza, elitista, e que usassem joias. Por quê? Porque era muito mais próximo de um epitalâmio, ou seja, de uma celebração de casamento. Aquelas mulheres, aquelas freiras eram casadas com Jesus e, consequentemente, ali estavam celebrando o matrimônio, digamos, com o Cordeiro. E isso deu críticas de elitismo a ela, mas dá para entender o cuidado que ela tem de mostrar que a presença de Cristo misticamente ela é uma celebração, ela é um casamento. E isso vai ter influências enormes para a gente. Uma outra influência que nós temos é a visão, por exemplo, de que a tua vida normal é uma vida para Deus, é uma vida religiosa. Agora vamos para a parte mais musical dela, a composição feminina. Ela é a primeira compositora não anônima, e isso é muito diferenciador, é um corte enorme. Ela cria, de certa forma, dentro dos cantos dela, ela pode ser chamada de precursora da ópera, porque ela cria uma dinâmica de ação dentro da música que é mais ou menos assim. Como é que eu posso explicar? Imagine que as canções que falam das virtudes, lembra lá do Ordo Virtum, né, do livro de como a alma caminha do vício para a virtude, e que quando as virtudes cantam, elas cantam em tons altos, em tons agudos, desculpem, em tons de coisa bem alta para a voz feminina. Quando os vícios cantam em voz baixa, ou voz grave, desculpem. Aquela tensão do vício. Quando a alma está subindo de gradação, se utiliza o melisma para dar a sensação de transcendência, de ascendente. O melisma, como eu já comentei, é uma nota, uma vogal, que passa por diversas notas durante o seu tempo de enunciação. Como é que eu posso dizer, você que já assistiu o vídeo, lembra disso, que você não assistiu, que está vendo esse daqui como o primeiro vídeo. Deixa eu pegar um A aqui. Um melisma, tá? Esse A passa por diversas notas. Mas o interessante da Hildegard é que ela coloca o diabo como um personagem nas suas peças, claro, e ele não canta. Ele recita. Em outras palavras, o diabo não tem harmonia, o diabo não é melódico, ele é um ser sem música. Essa é uma invenção genial no conceito da presença como a persona do diabo dentro da canção, da arte. Isso é genial. Então, por que ela fazia isso? Porque ela não queria que a voz do diabo despertasse alguém. Ela entendia a frase dela que o canto desperta a alma. Tá? Ela usava então para isso, para um despertar 2/8, acabou fazendo músicas bastante difíceis. E ela trabalhava que essas canções tivessem motivos, ou seja, pequenas melodias que se repetiam, o que dava a ideia de uma unidade, em outras palavras, teologicamente, de uma reconciliação. Ou seja, a alma ela acabava, a cada passo dela, se reconciliando mais com seu Criador. E então, para que houvesse esse assombro da música, as notas tinham que ser notas que passavam por quintas ascendentes, por pentatônicas, para trazer um uso do sensorial.
para chamar a pessoa ao sentimento, já que o corpo, lembra da ideia do corpo, o corpo ele não está separado da alma, o corpo é a porta da alma. E o que nós podemos aprender com a Hildegard de Bingen? Primeira coisa, um tema difícil, notadamente na igreja nós temos uma dificuldade com esse tema, que é o tema do Eros redimido, que você encontra, por exemplo, em Davi, quando Davi diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Você encontra isso nas visões mais místicas de Cantares, quando o meu amado é meu, sua bandeira sobre mim é o amor, estou doente de amor, então estou com febre. Essa linguagem de libido, ela aplicada ao religioso, tá? Que acontece depois com Santa Teresa de Ávila, que vai ser muito reclamado pelo Essa de Queiroz em O Crime do Padre Amaro, mas que algumas pessoas de certa forma vão defender. Por exemplo, Tillich, no meio dos teólogos do século XX, vai chamar de redenção do Eros redimido no seu Teologia Sistemática, e o Rush O'Donnell vai dizer que isso é bom porque é uma negação ao platonismo, em que você nega a vida comum, a vida diária do receber o bem de Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e vive num mundo de santidade farisaica. Então, não pode. E, de certa forma, alguns vão acreditar, para o lado mais da psicanálise, que isso é a sublimação do desejo, ou seja, que, na verdade, você tem que ter outra situação. Um ponto, cuidado com o dualismo, um vitalismo monista na presença dela. E ela está preocupada com uma coisa chamada melancolia versus viridez, que significa que a pessoa tem que reverdecer. A vida humana ela é uma vida para se brilhar, é uma vida para se viver bem, é uma vida para se celebrar. E ela se preocupa porque viver em melancolia, como é uma tendência de alguns místicos que separam o corpo do espírito, é uma negação da beleza da existência, da qual também fomos chamados para ser. Isso também é importante porque privilegia a encarnação no processo de redenção. Ou seja, Cristo não é apenas aquele que morreu na cruz, mas Cristo também é aquele que encarnou como homem e viveu como homem em nosso lugar. Ele é nosso sumo sacerdote exatamente por ter vivido como homem em nosso lugar. E um último ponto com relação ao que é interessante na mística dela, é que a mística dela é uma mística que busca reconhecimento, num certo sentido. Ela não é um cavaleiro solitário, uma bandoleira das visões místicas. Ela pergunta para o Papa Eugênio III, ela pergunta para Bernardo de Claraval, ela tem um confessor, ela gosta e precisa da presença de outros que trabalhem dizendo para ela se ela está no caminho certo. O que é podemos dizer, uma coisa que precisamos realmente aprender para o número de denominações e de místicos que são absolutamente solitários, tanto no meio evangélico quanto no meio católico, no meio cristão em si. Você tem pessoas que são completos bandoleiros da fé, vivendo misticamente sem nenhuma autoridade. Tá? Semana que vem a gente vai comentar sobre mais um compositor e esperamos que você esteja aí conosco. Obrigado por ter assistido até o final, que Deus te abençoe e que tenha sido proveitoso. Anote aí qualquer coisa e se você quiser ser um apoiador, você receberá um e-mail com mais informações sobre ela. Um abração, Deus te abençoe.